Só meu amigo do teclado, que eu tô com saudade dele, vai ficar aqui. Já combinei com ele antes, depois eu faço o Pix pra ele. Quem vai fazer é o pastor Gé, o Pix hoje, viu? Vai fazer pra tu. Graça e paz, meus irmãos. Vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Garganta não está 100% não, mas a gente vai fazer o além do 100% hoje, amém? A gente teve um culto com os adolescentes ontem, hoje de manhã também ministrei. A garganta começou a querer falhar, mas a gente tomou 1,5 litro d'água no caminho. E eu tenho certeza que hoje será uma noite gloriosa. Antes de começar a ministrar, eu queria agradecer pastor Fabiano, pastor Gel, grandes amigos que eu tenho aqui nessa igreja. Luan, faz tempo que eu não via também Luan. E é sempre uma alegria muito grande a gente estar aqui, rever os amigos, rever pessoas tão queridas, né? Acho que é a 5ª vez que eu venho aqui. Eu vim contando no carro com o Bruno. Esse Bruno já é a 5ª vez que eu venho aqui nessa igreja. E sempre com muita alegria, sempre com muito prazer de estar aqui. E sempre que eu chego, eu disse ao pastor Fabiano, esse rapaz já estão em obra de novo. E sempre que eu venho tem alguma coisa acontecendo, tem obra acontecendo. Isso é um bom sinal de que a igreja do Senhor está avançando em Surubim, amém? E vai seguir assim, avançando. Eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui, a igreja ainda estava no outro prédio. E eu estava no gabinete com o pastor, não sei se ele vai lembrar disso, mas eu lembro que eu tive uma impressão muito forte no meu espírito. Eu disse a ele, pastor, que Deus falou comigo acerca dessa igreja, é que essa igreja, ela vai ser um alargador de visão para as pessoas de Surubim. As pessoas de Surubim vão começar a enxergar a totalidade do que Deus tem para elas por conta do que Deus vai fazer através dessa igreja. E vir aqui hoje nesse novo templo maior, eu sei que tem um terreno aqui do lado, tem obras acontecendo, a gente estava conversando ali, o Rema já está de volta aqui também, em nome de Jesus, e eu sei que Deus vai fazer muito além. Porque Deus não trabalha com impérios humanos, irmãos. Mas Deus está levantando a sua igreja nesse lugar. Deus está fazendo avançar o seu reino. Porque o próprio Deus é comprometido com o avanço do reino dele. Amém? Então sempre muito alegre de estar aqui. Deixa aqui um abraço também da minha esposa. Andressa ficou em casa. A gente está com uma filhinha de 1 ano e 4 meses. A Alice, a bênção de nossa vida. E o pastor deu uma titubeada aqui. Porque ele, né? Eu contei para ele no gabinete, eu acho que ele ficou, posso não falar? Não posso. Eu espero que nenhum adolescente da gente esteja assistindo, né? Mas a gente está grávido de novo. Glória a Deus. A gente descobriu, estamos aí com 10 semanas de gestação. Então tá vindo aí já o segundo herdeiro aí, ou a segunda herdeira. Então a gente está muito feliz com isso mesmo. E eu faço questão de anunciar aqui que eu sei que vocês iriam celebrar comigo, eu tinha certeza. Então, muito obrigado mesmo aí, a gente está feliz. Então, deixa aqui um abraço à minha esposa. Vim com meu amigão Bruno, meu amigo de longas datas, amigo de estrada, amigo de muita coisa, de oração. Um parceiro mesmo que Deus levantou na minha vida. E nossas famílias são conectadas e é um cara muito importante na minha caminhada. Então, Bruno, obrigado também por ter vindo hoje comigo mais uma vez, né? E é isso, vamos embora para a palavra do Senhor. Hoje Deus colocou no meu coração trazer uma mensagem que, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria vencendo as tempestades. Vencendo as tempestades. Há mais ou menos uns 30 dias Deus tratou um pouco comigo sobre isso, porque eu comecei a perceber, eu acho, não sei se todo mundo sabe, mas eu e minha esposa, a gente lidera os adolescentes lá na igreja em Recife. E por liderar adolescente, a gente tem uma quantidade boa de adolescentes, então a gente sempre está tendo aconselhamento com os adolescentes, a gente sempre tem conversa e tal, e às vezes com os pais dos adolescentes também. E eu comecei a perceber que, na verdade, o problema não era a tempestade. Eu comecei a perceber que as pessoas, elas não queriam largar Deus, mas elas estavam cansadas de lutar. Todas as vezes que a gente ia conversar com pessoas que estavam passando por algo difícil, eu percebia que ela não queria largar Deus.
não era o desejo dela, sabe? Ela não queria abandonar tudo, ela não queria retroceder, mas simplesmente ela estava cansada de lutar. Ela estava exausta por uma situação, seja ela qual for, que aqui eu sei que cada um aqui tem uma tempestade, cada um aqui já passou por um problema. Se não passou ainda, glória a Deus, mas deixa eu te dizer, vai chegar, porque você nasceu para resolver problema, amém? Só que às vezes é algo tão cansativo. E eu conversava com algumas pessoas, elas diziam assim: olha, eu estou cansado, eu não consigo mais lutar. E Deus começou a ministrar o meu coração. E o Espírito Santo começou a falar para mim: Dedé, as pessoas estão cansadas de lutar, porque elas não estão desfrutando da minha presença na tempestade. Porque se tem uma promessa que eu fiz para o meu povo, é que eu nunca, jamais sairia do lado deles. Eu não sei qual tempestade ou problema que você está passando, mas uma coisa eu posso te garantir: eu sei que Deus está com você nessa tempestade. E se tem mais uma promessa que o nosso Deus fez para mim e para você, sabe qual foi? Ele sempre prometeu que haveria prazer em sua presença, alegria. E Deus começou a falar comigo: as pessoas estão cansadas, e o problema não é a tempestade. O problema é quando durante a tempestade a gente está tão cansado que a gente acaba tirando os olhos de quem verdadeiramente importa. Vamos abrir a Bíblia. Eu queria que vocês lessem comigo aí Mateus no capítulo 14. Esse texto é muito conhecido, nós vamos nos debruçar sobre ele hoje. E eu sei que o Espírito Santo vai imprimir muitas verdades no nosso coração, então eu queria que você ficasse atento para aquilo que vai ser liberado hoje. Não fica com expectativa, irmão, no ministro. Não fica com expectativa no seu pastor, mas coloca a tua expectativa no Espírito Santo, porque é Ele quem tem prazer e tem intenção de trazer o ensinamento e a verdade do Senhor ser levantada sobre a sua vida, amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Projeto aqui? Eu vou ler na NVI, se vocês quiserem colocar na mesma versão que eu vou ler. Ah, já está, né? São pessoal guiado, tá, dá para ir. Então vou ler com vocês aqui. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância de terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. E a gente vai parar de ler aqui agora, porque existem já alguns ensinamentos nesse texto para mim e para você. Pensa comigo, eles estavam junto à multidão. Sempre que Jesus estava num contexto, existia uma multidão. Sempre. Sempre que Jesus está inserido no contexto, tem uma multidão faminta. É por isso que eu e você damos fruto, para matar a fome de pessoas. Então Jesus estava ali, acompanhado por uma multidão, e Jesus sabia que não podia despedir aquela multidão de qualquer jeito. Jesus disse: faz o seguinte, vai lá para o barco, entra lá, eu vou despedir a multidão, ou seja, eu vou alimentar eles, eu vou suprir eles, e daqui a pouco eu chego em vocês. Só que Jesus saiu dali, ele despediu a multidão, e Jesus não foi encontrar com eles no barco. A Bíblia diz que Jesus foi para um monte orar, sozinho. Jesus fazia isso costumeiramente. Era do costume de Jesus se retirar para orar em um monte, em lugares altos. Não é porque mais alto está perto de Deus, está mais perto de Deus, não. É porque ele queria se retirar, um local de intimidade. Jesus faz isso mais uma vez. Só que a Bíblia diz que o vento, ele estava soprando no sentido contrário.
E agora o barco que estava na margem não estava mais tão na margem assim. O barco já estava distante. E aqui eu acredito que entra o primeiro questionamento dos discípulos. Porque eles pensaram, se Jesus ficou na margem e a gente já se afastou da margem, Jesus está longe. Jesus não pode estar perto. Eu acho que eles debateram com isso assim, rapaz, e agora como é que Jesus vai chegar no barco? A gente vai ter que esperar amanhecer, a gente vai ter que esperar acontecer alguma coisa, porque Jesus ficou lá e o vento foi levando o barco para longe. Jesus não está mais entre nós e agora o vento começa a fustigar, uma tempestade começa a surgir no lago. Imagina, você está numa tempestade com uma certeza de que Jesus não está mais no seu barco. Era isso que estava acontecendo nesse contexto. E de repente, você pode pensar que o vento, que as fortes ondas estão te afastando de Cristo. Mas esse texto, na verdade, está mostrando o contrário. Quanto mais o barco se afasta da margem, mais Jesus se aproxima dos seus discípulos. E Jesus demonstra isso andando sobre as águas. Jesus está dando um sinal para os seus discípulos, dizendo, ei, eu não estou distante. E agora Jesus está fora do barco para dizer para eles, ei, eu não estou dentro do barco. Eu estou fazendo muito mais. Eu estou andando sobre as águas para te mostrar que eu estou no controle dessa tempestade. Esse era o recado que Jesus estava dizendo para os seus discípulos. Eles estavam atormentados. Olha, Jesus não... Pode descer aqui, pode. Eles estavam atormentados. Eles estavam dizendo, não. Jesus, ele não está no barco. E de repente Jesus aparece andando sobre as águas dizendo, eu não estou só dentro do barco, não. Eu estou sobre essa tempestade. Eu estou no controle dessa tempestade. E eles olham para aquilo e a gente, vamos seguir o texto, Eu estou empolgado, você está empolgado? Vamos seguir o texto. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tenham coragem, sou eu, não tenho medo. E aí o que acontece depois? Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Pedro disse, opa, apareceu uma oportunidade aqui. Deixa eu te dar mais um ensinamento que esse texto nos traz. Sabe a tempestade? Sabe o problema? Sabe o deserto? Chame como você quiser. É uma excelente oportunidade para você ter a maior experiência da sua vida. Pedro, aqui ele não estava mais olhando a tempestade. Ele estava dizendo, Senhor, se és tu, então manda-me, eu quero andar sobre as águas contigo. Já imaginou, irmão? Alguém andar sobre as águas com Jesus? A tempestade que você passa pode ser uma oportunidade incrível de você viver a maior experiência divina da sua vida. Só basta uma coisa. Onde é que estão os seus olhos nessa tempestade? Onde estão os seus olhos nessa tempestade? Você pode estar olhando para Deus e dizendo para Ele, Senhor, deixa-me andar contigo. Ou você pode continuar no barco, chorando e dizendo, por que isso está acontecendo comigo? Mas o convite de Deus para mim e para você é, filho, tem prazer em meio à tempestade. Tem descanso em meio à tempestade. Segue o texto. Olha o que aconteceu com Pedro. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Pedro aproveitou aquela oportunidade. Manda-me, Jesus disse, então vem. E ele viveu o maior milagre que talvez eu não possa viver. Eu não conheço mais ninguém que andou sobre as águas. Só Jesus e Pedro. Nunca ouvi na história. Agora, olha o que acontece em seguida.
Ele foi em direção a Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. O problema, meu irmão, não é a tempestade. O problema não é falta de milagre, porque Pedro estava vivenciando um milagre em meio à tempestade. O problema não é falta de direção, porque a Bíblia diz que Pedro estava na direção de Jesus. O problema é tirar os olhos de quem você nunca deveria ter tirado. O problema é tirar os olhos do autor e consumador da nossa fé. O problema é tirar os olhos daquele que está sob todas as coisas. Pedro afundou, irmão, porque os olhos dele saíram de Jesus e começaram a perceber o vento. Aí Jesus vai até ele. Próximo versículo. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Você me viu sobre as águas? Por que por algum momento, qual foi o motivo? Eu não sei o limite do que aconteceu com você, o que te tirou, o que tirou os seus olhos. Por que você por um momento parou de acreditar que eu estava no controle da situação? Ei, meu irmão, Deus está dizendo para você hoje: eu ainda estou no controle da situação. Deus está dizendo para você hoje: eu ainda estou no controle dessa tempestade. Eu ainda estou no controle desse problema. Eu continuo sendo a solução para esse problema. A única coisa que eu e você precisamos fazer é não tirar os olhos do Senhor. Olha, irmão, posso te garantir uma coisa: se você decidir no meio da sua tempestade parar de observar o vento, parar de observar as fortes ondas e começar a desfrutar da presença, você vai viver as maiores experiências da sua vida. Porque assim como aqui nesse texto, Deus estava lá com Pedro, dizendo para ele: vem. Ele continua dizendo para mim e para você: vem, filho, mas não tira os olhos de mim. Não tira os olhos do Senhor. Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram até Genezaré. Agora preste atenção. O versículo 34 está dizendo que eles atravessaram o mar. Agora volta o versículo 22. Volta o 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele, ou seja, vai na frente, para o outro lado. A tempestade nunca vai ter o poder de mudar o plano de Deus para a sua vida. A circunstância nunca vai ter o poder de mudar o plano de Deus para a sua vida. A circunstância nunca vai ter a força para impedir com que Deus faça o que Ele quer fazer. Jesus disse: a gente vai para o outro lado. Teve uma tempestade no percurso, mas o que aconteceu depois? Chegaram do outro lado. As promessas do Senhor para mim e para a sua vida, elas não mudam de acordo com a circunstância à nossa volta, meu irmão. As promessas do Senhor para mim e para a sua vida, elas não mudam porque o político tal mudou e assumiu o lugar. As promessas do Senhor para mim e para a sua vida não mudam porque agora chegou um chefe novo no seu trabalho.
Não muda. Jesus disse, a gente vai chegar do outro lado. E eles chegaram do outro lado. A única coisa capaz de te fazer não chegar do outro lado é afundar. E sabe como é que você afunda? Tirando os olhos do Senhor. Não é falta de promessa, não é falta de milagre, não é falta de direção. É falta de visão. O problema, irmão, ele nunca está na essência. O problema nunca está na essência. O problema está na visão. O que corrompe o homem, olha, a Bíblia diz que os olhos, olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. O que corrompe a nossa caminhada, o que corrompe a minha e a sua jornada, é para onde os nossos olhos estão direcionados. Nós podemos passear pela Bíblia inteira e ver histórias de homens e mulheres de Deus. Muitos viram promessa, viveram promessa. Outros não viveram promessa. E qual a diferença? Uns estão com os olhos do Senhor, outros preferem olhar para as demais coisas. Jesus está conversando, Mateus capítulo 6, conversando com os discípulos, as pessoas começam a perguntar, de repente ele começa a apontar para os fariseus. E Jesus, ele traz palavras muito duras, naquele capítulo 6. Mas tem uma coisa que Jesus fala para eles, olha, ei meu filho, presta atenção. Olha para as aves. Olha para as aves. Por acaso elas não têm o que comer? Jesus está dizendo para aqueles homens, qual a preocupação de vocês? Por que vocês estão colocando o coração de vocês no lugar onde não é para colocar? Qual preocupação? Qual nível de preocupação que você tem? Eu cuido das aves, eu cuido dos lírios dos campos, quanto mais de você, meu filho. Por que é que você acha que eu não estou contigo nessa tempestade? Por que é que você pensa que eu não estou com você nesse problema? Estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Essa é a promessa do nosso Deus. Todos os dias. Irmão, todos os dias da sua vida tem prazer no Senhor. Tem descanso no Senhor. Tem refrigério no Senhor. Sabe aquele dia mais cansativo? Sabe aquele dia da maior luta? Tem prazer no Senhor. Tem descanso no Senhor. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias. A gente estava no carro, eu disse a ela, amor, por que é que às vezes a gente perde tanto tempo debatendo com Deus sobre coisas tão pequenas? Parece que a gente não percebe a grandeza que é ter Ele. Meu Deus, irmãos. Deixa eu te... Mateus capítulo 7. Coloca Mateus capítulo 7. Vou dizer o versículo agora. Põe Mateus 7, versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Próximo. Caiu a chuva, para você não esquecer, fala para a pessoa do seu lado, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ok, decorou? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. 4 circunstâncias no versículo dos que praticam a palavra
Lembra disso? Coloca o 24 de novo. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Jesus está dizendo que aquele que pratica as palavras dele, aconteceu isso, ó, versículo 25. 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Agora o próximo. No entanto, quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. As mesmas circunstâncias para quem pratica e para quem não pratica. A mesma tempestade. A mesma tempestade. Jesus está dizendo, ei, a mesma tempestade sobrevém para os que praticam e também para os que não praticam. Agora qual é a diferença, meu irmão? Onde é que está alicerçada a sua fé? Uma casa não se sustenta de pé porque não vem tempestade contra ela. Uma casa se sustenta de pé porque ela está alicerçada na rocha verdadeira que é Cristo Jesus. Olha ali, infelizmente caiu, a tempestade veio, não, só caiu porque tirou os olhos do Senhor. É o que Jesus está dizendo para mim e para você nesse texto. Não adianta tentar ficar discutindo coisas pequenas. Deus está dizendo para mim e para você, meu filho, aproveita, surfa a onda nessa tempestade. Porque enquanto muitos estão arrancando cabelo por aí, o que Deus quer de mim e para você na tempestade é vir andar sobre as águas, meu filho. Vem andar sobre as águas, vem curtir, pega a tua prancha, entra nessa onda, vamos surfar um pouco na minha presença. É por isso que a alegria no Espírito Santo. Não é alegria no Espírito Santo porque a vida é só alegria, né? Não, aceitou Jesus agora, tudo dá certo. Não, meu irmão. Tempestade vem, a alegria no Espírito Santo é porque a gente não se move pelo que a gente sente. A gente não olha para a tempestade, a gente não olha para o vento forte, a gente olha para o autor e consumador da nossa fé. Cristo Jesus, aquele que continua comigo e com você todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Você está achando que é brincadeira minha? Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Versículo 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu, diz o Senhor, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Meu irmão, o louvor já pode subir. Meu irmão, nós servimos a um Deus que não é refém da história. Deus não é refém da história. Ele não é pego de surpresa pelos acontecimentos desse mundo. Nós servimos a um Deus que Ele está no controle de toda e qualquer situação da nossa vida. Meu Deus. Eu acho que a gente vai ter que surfar um pouco nessa tempestade hoje, pastor. Eu acho que a gente vai dançar um pouco nessa tempestade hoje. Enquanto aqueles homens achavam que o vento estava levando eles para longe de Jesus,
Aquele vento estava levando Pedro para um milagre. Ei, meu irmão, eu não sei quão forte está o vento na tua tempestade. Eu não sei quão forte estão as ondas batendo no barco da tua vida. Mas uma coisa eu sei: quanto mais forte essas ondas batem, quanto mais forte esse vento bate, Jesus está dizendo: ei, há um grande milagre para você viver. Há um grande milagre para você viver. Tem grande provisão chegando na tua casa. Tem grande provisão chegando na tua vida. Tem solução chegando para você. Tem graça. Você está cansado? Deus te dá força. Se sente desanimado? Deus te dá alegria. Irmão, o mundo pode inventar o problema que for. Deus já tem a solução. É guerra, é economia, é política, é no seu... Pode inventar o problema que for. Deus tem a solução. Fica de pé no seu lugar, meu irmão. Fica de pé no seu lugar. Fecha teus olhos rapidinho. A gente vai celebrar. Mas eu queria fazer uma oração com vocês antes. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro pelos meus irmãos aqui de Surubim, Pai. Filhos e filhas com sede do Senhor. Filhos e filhas rendidos ao Senhor. E eu declaro sobre eles milagre, milagre, presença constante.